Inscreva-se agora no canal, ative o sininho e deixe sua opinião nos comentários. Porque o que você vai descobrir a seguir pode mudar completamente a sua visão sobre o Flamengo e deixar qualquer torcedor completamente perplexo. O que está acontecendo nos bastidores do mais querido? Por que alguns nomes que deveriam estar em campo simplesmente desaparecem, enquanto outros seguem ganhando milhões sem jogar? Prepare-se, porque o que vamos revelar é inacreditável, quase inacreditável até para quem acompanha o dia a dia do rubro-negro de perto. Nos últimos dias, uma situação tomou proporções inimagináveis e está causando furor entre os torcedores mais apaixonados do Flamengo. Estamos falando do zagueiro Pablo, um nome que voltou a dominar discussões, debates e, sobretudo, polêmicas entre a nação. Para quem não acompanha de perto, Pablo não é apenas mais um atleta do elenco. Ele é um verdadeiro enigma dentro do clube, um jogador que segue recebendo salários milionários sem entrar em campo e cuja conduta recente só aumentou a fúria de quem vive e respira Flamengo. Tudo começou com a decisão da comissão técnica de Filipe Luís de afastá-lo dos jogos e das atividades com o grupo principal. Oficialmente, o clube informa que a decisão se deu por motivos táticos e técnicos, mas nos bastidores, fontes próximas à diretoria revelam que a situação é muito mais complexa. Pablo, que teve passagens de destaque por outros clubes do futebol brasileiro, inclusive pelo Corinthians, acabou se tornando um ponto de tensão dentro do elenco. E a gota d'água veio recentemente, quando o zagueiro compartilhou uma publicação nas redes sociais que fez explodir a internet e dividir opiniões de forma brutal. Na publicação, Pablo aparece comemorando um gol com a camisa do Corinthians e, como legenda, escreve: "Eu nunca vou te abandonar", frase que é o grito de guerra da torcida do rival paulista. A reação da nação rubro-negra foi instantânea e avassaladora. Torcedores não economizaram críticas e não pouparam palavras. Chamaram o atleta de antiprofissional, questionaram sua lealdade e até mesmo chegaram a dizer que ele merece todo o ódio que recebe. Para muitos, o gesto foi mais do que uma simples homenagem ao passado. Foi interpretado como uma provocação, uma afronta direta a um clube que confia em seus jogadores e paga altos salários. E não para por aí. Pablo permanece treinando em horários alternativos, afastado do elenco principal, mas continua recebendo normalmente. Ele se recusa a aceitar propostas de outros clubes, alegando motivos financeiros, e vai permanecer vinculado ao Flamengo até o final do contrato em dezembro. Esse cenário acendeu um verdadeiro incêndio nas redes sociais, com torcedores se questionando sobre a gestão do clube e a estratégia adotada pela diretoria de BAP, que, segundo informações exclusivas, buscou respaldo jurídico para evitar qualquer conflito envolvendo o atleta. A decisão de Filipe Luís de manter Pablo afastado não foi apenas técnica, mas também estratégica. A comissão técnica optou por preservar a harmonia do elenco e proteger os jogadores que estão entregando resultados dentro de campo, enquanto o defensor se mantém à margem, recebendo sem atuar. E a polêmica se intensifica ainda mais quando analisamos o comportamento da diretoria diante de toda a situação. Ao mesmo tempo em que negocia reforços, avalia saídas e renovações de contratos, o Flamengo precisa lidar com a pressão da torcida, que exige posicionamentos claros e atitudes firmes. E é nesse ponto que a narrativa se torna ainda mais intrigante. Pablo poderia ter optado por rescindir seu contrato ou aceitar uma negociação com outro clube, mas preferiu permanecer. O que se comenta nos bastidores é que o jogador enxerga no vínculo atual uma oportunidade financeira que dificilmente seria replicada em outro lugar, garantindo assim o seu sustento até o fim do ano e planejando um próximo passo apenas para 2026. A história, no entanto, não se resume apenas ao conflito entre Pablo e o Flamengo. Ela evidencia uma tensão latente que vem se formando dentro do clube, envolvendo comissão técnica, diretoria e elenco. A nação quer ver transparência, quer ver jogadores comprometidos, mas também sabe que o futebol moderno envolve contratos, acordos financeiros e estratégias complexas que muitas vezes ficam longe dos olhos do torcedor. Entre negociações de mercado,
renovação de contrato do próprio Filipe Luís, que recusou uma proposta do Fenerbahçe para permanecer no clube, e decisões judiciais envolvendo atletas afastados, o Flamengo vive uma fase de bastidores tão movimentada quanto os jogos mais importantes da temporada. E há um detalhe que ninguém pode ignorar. Apesar de todos os problemas, o Mengão segue líder do Brasileirão Betano e nas quartas de final da Libertadores da América. Isso mostra que, mesmo diante de uma crise interna potencialmente explosiva, o clube consegue se manter competitivo, graças ao trabalho conjunto da comissão técnica e da diretoria na gestão do elenco e na captação de reforços. Mas voltando a Pablo, a situação revela uma faceta do futebol que poucos torcedores gostam de encarar: o conflito entre interesse financeiro e paixão pelo clube. Enquanto alguns veem o zagueiro como desleal, outros entendem que ele está apenas aproveitando seu contrato ao máximo, garantindo estabilidade até o fim do vínculo. Essa dualidade provoca debates acalorados, divisão de opiniões e, sem dúvidas, promete render capítulos ainda mais surpreendentes nos próximos meses. E a tensão não se limita às redes sociais. Nos corredores do Ninho do Urubu, comenta-se que a postura de Pablo gerou alertas internos, reuniões de emergência e a necessidade de uma supervisão mais próxima por parte da diretoria. Cada movimento do zagueiro é acompanhado de perto e decisões estratégicas estão sendo tomadas para minimizar qualquer impacto negativo no ambiente do grupo. Com tudo isso, a nação se encontra em um estado de expectativa permanente. A pergunta que fica é: Pablo seguirá até dezembro sem jogar? Ou algum movimento inesperado nos bastidores poderá antecipar sua saída? E o que mais pode acontecer dentro do Flamengo que ainda não veio à tona? A verdade é que os próximos meses prometem ser explosivos, cheios de reviravoltas, decisões controversas e polêmicas que vão incendiar torcedores, comentaristas e especialistas. E você, torcedor, está prestes a acompanhar cada detalhe dessa história de perto. Aqui no Bastidores do Mengão, notícias, onde informações exclusivas e revelações bombásticas chegam antes de qualquer outro lugar. Inscreva-se, ative as notificações e participe dos comentários, porque a discussão está só começando e você não vai querer ficar de fora. Prepare-se para acompanhar um dos capítulos mais intrigantes da temporada, onde cada detalhe pode mudar completamente os rumos do Flamengo e onde bastidores, contratos e decisões estratégicas se entrelaçam de uma forma que você jamais imaginou. Pablo, o zagueiro que virou símbolo da controvérsia, segue no centro do furacão, e nós estaremos aqui para revelar cada movimento, cada decisão e cada surpresa que o clube mais querido do Brasil nos reserva. Não perca nenhum instante, porque a história ainda está sendo escrita e cada atualização pode ser mais impactante do que você imagina. Este é o momento de estar conectado, de participar, de se posicionar e de sentir que está por dentro de algo realmente único. O Flamengo nunca esteve tão em evidência fora dos gramados quanto agora, e você, torcedor, está prestes a vivenciar isso de uma maneira exclusiva. Inscreva-se, ative o sininho e deixe sua opinião nos comentários. Porque o que você viu aqui hoje é apenas o começo de uma saga que promete abalar o clube e mexer profundamente com a paixão da nação. Acompanhe de perto, porque os bastidores do Mengão nunca foram tão reveladores e polêmicos quanto neste momento. E cada segundo que passa pode trazer uma reviravolta que ninguém estava esperando. O que você faria se estivesse no lugar da diretoria? E se fosse você torcedor, como reagiria ao ver um jogador que ganha milhões sem jogar e ainda provoca os rivais? A história está sendo escrita agora e você está participando dela. Este é o Flamengo como você nunca viu. Explosivo, controverso e totalmente imprevisível. Pablo permanece. O Mengão segue competitivo. Mas os bastidores estão fervendo e nós vamos contar cada detalhe, de forma exclusiva, sem filtros, sem pausas e com o suspense que você merece. Este é o Bastidores do Mengão, notícias, onde a verdade chega primeiro e onde você se torna parte dessa história sensacional. Inscreva-se agora,
Ative as notificações e comente o que você pensa, porque o próximo capítulo promete ser ainda mais chocante e revelador. E você vai querer estar por dentro de tudo.